Então, por exemplo, ó, vocês vão perceber que essa cor amarela significa que são os projetos da Congressme, a cor que tem aqui, ó, azul, significa que são os meus pessoais, e os amarelos são da Congress. Então você consegue, se for um pessoal, né? Então, por exemplo, comprar cadeira, e eu colocar aqui pessoal, vocês vão perceber também que a cor vai ficar verde. Então, para cada projeto, ele usa a cor que está aqui, também para você ver visualmente. Os vermelhos aqui vocês percebem que são alta prioridade, os amarelos são média, e o baixa prioridade são azuis, tá? Então aqui fica isso. Aqui você consegue ver também, ó, os que são recorrentes. Todos que tem esses círculos são atividades minhas recorrentes. Eu tenho que fazer toda semana, ou enfim, né, em alguns horários específicos elas aparecem aqui. E as que não tem nada são tarefas que eu só vou fazer naquele dia específico, depois eu não tenho mais necessidade de fazer elas, tá? E aqui no canto eu tenho o que eu tenho dentro da atividade. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui cursos, deixa eu ver, essa aqui mesmo, vou pegar curso de lançamento. Então, por exemplo, eu tenho que verificar o lançamento de novos cursos. Eu tenho um curso para lançar de profissão digital, como criar um curso do zero e produtividade, tá? Então, dentro dessa atividade, eu tenho subatividades. E aí, aqui eu posso selecionar quando eu fizer aquelas atividades que estão vinculadas aqui. Então, tem como você olhar tudo isso. Então, são os 3 painéis que você tem. No canto esquerdo aqui você olha as suas atividades. No meio você olha aqui você olha, as listas, os dias. Aqui você olha a atividade e aqui você olha dentro da atividade, tá bom? Aqui a gente tem uma função calendário, mas ela só funciona no pago. Você consegue vincular com o seu Google Calendário e consegue ver as coisas que você tem lá no calendário e as atividades também para serem feitas. Você pode colocar horário na atividade também, tá? Não falei isso, mas, por exemplo, eu posso vir aqui na atividade e aqui está atrasado, por exemplo, está numa data antiga, mas eu posso colocar um horário, eu posso colocar um lembrete e ela vai me avisar com uma notificação no celular, ela também vai me avisar no computador que eu tenho aquela atividade para fazer, então você pode colocar também isso, tá bom? Voltando aqui, eu tenho essa matriz aqui que ela me diz o que é urgente e importante, que são os níveis de prioridade que a gente colocou lá atrás. E aqui ela coloca o que não é urgente, você consegue ver numa matriz. As coisas que são urgentes e importantes, elas não são urgentes, mas são importantes, são nível médio. E o que não é urgente e não é importante, tá? São urgentes, mas não são importantes, desculpa. Tá? Aqui a gente também tem um acompanhamento de hábitos. Então, por exemplo, você quer enraizar esses hábitos em você, por exemplo, ler todos os dias, estudar para a prova, no meu caso aqui eu coloquei basquete, xadrez, academia, meditação, você vai marcando aqui só conforme você vai fazendo. Então, hoje eu li, hoje eu fiz basquete, joguei xadrez e fiz a meditação, não fui na academia. Amanhã, fiz esse, e aí você vai marcando isso ao longo, por exemplo, estou só marcando aqui aleatoriamente, você vai marcando e depois você tem tudo isso como análise para você saber quantos você fez, quanto que você conseguiu fazer durante o mês, isso vai rastreando para você, só precisa marcar aqui. Então também é uma coisa bem prática para você fazer, tá? E aqui tem uma lupa para você conseguir achar as coisas que você quer, tá? Então uma ferramenta bem simples, nada demais, tá? Aqui você consegue, deixa eu ver se é aqui embaixo, acho que é arquivo... Deixa eu ver onde é que... Aqui, ó. Aqui você consegue ver as estatísticas. As estatísticas, elas levam para um site, que é o site deles, para você conseguir ver. Aí, quando você vai marcando, ele vai gerando métricas para que você consiga se avaliar ao longo do tempo. Então, aqui, ó, eu já tive 3.000 tarefas concluídas, tarefas e 3.022 concluídas. Em 8 listas, já 222 dias que eu estou usando esse aplicativo aqui. Então, ó, eu trabalho mais que 82% dos usuários, tá? As conclusões de hoje, conclusões totais, aqui tem a minha pontuação de conquista, tem as curvas recentes, tem os status semanais de hábito, tem as curvas de taxa de conclusão, posso colocar aqui semanal, isso aqui é bem legal, que ele mostra quanto que eu estou fazendo de atividades por dia da semana. Aqui tem as tarefas, então eu consigo ver tarefas concluídas, tarefas em realizações, o que eu fiz na hora, o que está em atraso, o que está sem data, quais são aqui, eu posso também mudar, né, ó, mensalmente, então, né, para ver mais coisas. E ele me dá aqui, olha que legal, ele me dá o que eu fiz em cada uma das semanas, quais foram os dias que eu mais fiz. Então você mesmo consegue se avaliar o que você fez, o que você atrasou, quais são os projetos que você está mais fazendo coisas, tá? Então tudo isso é bem legal que você consegue olhar aqui. Tudo isso aqui você consegue colocar semana, né, mês, dia, tá?
Então, não tem muita coisa assim, né, de análise, mas você consegue analisar os pontos importantes para você conseguir executar, tá? Mas voltando então aqui ao nosso processo, como é que funciona? Você vai criar suas listas, seja por projetos, seja por matérias na faculdade, seja por áreas do seu trabalho, seja só trabalho, como eu fiz aqui, sempre tem N formas de você fazer. Eu só sempre vou dar essa sugestão. Comece pelo mais simples, depois você vai colocando, deixando mais complexo, vamos dizer assim, tá?